Muito bem, queridos, en estas 30 semanas praticamente temos trabalhado dentro da vida de Ezequias, toda a história, não é? O rei Ezequias, seu reinado, sua primeira parte, certo? Sua primeira gestão de 14 anos, sua segunda e última gestão de 15 anos. Temos visto os problemas que ele enfrentou com Senaqueribe, com o orgulho de seu coração, certo? Com aquilo que ele não lhe deu importância. E aqui, certo, parênteses, tudo aquilo que nós não damos importância, certo, que não cuidamos como deveríamos cuidar, em algum momento se torna um inimigo, se torna um obstáculo, se torna, certo, uma pedra de tropeço. Então nós precisamos estar muito atentos, certo, para dar atenção, para cuidar aquilo que nós devemos cuidar. O melhor exemplo, certo, quando a gente tem quintal, certo? Quando a gente tem jardim e a gente não faz manutenção nele, certo? A grama é ser vivo, então ele vai crescendo e se a gente não cuidar dele, com o passar dos tempos, certo? A gente deixa de ter jardim para ter uma pequena floresta, certo? Para ter uma pequena floresta, certo? Eu tenho aqui, certo? Eu gosto de flores, gosto de plantinhas, não é? Aprendi com minha mãe, certo? Minha mãe, certo? Gosta de flores, gosta de plantas, certo? E acredito que aprendi com ela. E eu tenho algumas plantas que eu cuido aqui quando estou um pouquinho, certo, estressado, eu vou e cuido delas, mexo nas plantas. Aprendi que há que conversar com elas e não estou doido, não é? Então converso com as plantas. E aqui, certo, eu acho que já estávamos nesta casa, a Marcinha, certo? Consorte do pastor Rodrigo, presenteou a Cristina com uma plantinha num vasinho pequenininho, não era maior, certo? Não era um cactus, eu tenho um cactus por aqui, certo? Me parece que eu tenho um cactus por aqui, isso, não era maior que este cactus, a plantinha. E este cactus está crescendo, aqui também está saindo um filhotinho aqui. E certo, ela foi crescendo e eu la coloquei num vaso, certo? E hoje, essa plantinha que chegou aqui pequenininha, certo? Ela tem aproximadamente 2 metros de altura. Que com o vento destes dias, certo? Ela termina, certo? Sendo derrubada pelo vento. Então, estou colocando isso como exemplo que aquilo que a gente, certo? Com relação a um ser vivo, não cuida, não poda, certo? Não vai parando, certo? Quando um dia temos um jardim, o outro dia nós temos uma pequena floresta, certo? Porque precisamos dar atenção, precisamos cuidar. No caso de Ezequias, o que ele não cuidou se transformou em um problema, se transformou em uma dificuldade, se transformou em um obstáculo para ele, e aquilo que ele não cuidou direito foi seu filho Manassés. E isso está expresso lá, ok? Então, confesso para vocês que tenho tratado de reler o texto e encontrar, certo, algum tipo de conselho, algum tipo de ensino, mas nesta semana não me dio, os olhos não enxergaram. Então, nesta manhã, quero compartilhar outro texto, certo? Mas que acredito que tem a ver, talvez não está na história, certo? Que estamos contando agora. Ele não está na história, mas tem a ver com tudo aquilo que nós estamos vivendo, penso eu, não é? E pode ser aplicado à nossa vida. Então, quero te convidar, certo? Quero te convidar a abrir comigo a segunda epístola do apóstolo Pedro, ok? Então, quero te convidar a que você possa abrir comigo segunda de Pedro, no capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, e eu quero ler do verso 8 ao verso 11, ok? Então, segunda de Pedro, a segunda epístola de Pedro, certo? Durante estas 30 semanas eu tenho dito em algum momento, eu tenho assim recomendado a vocês ler primeira e segunda de Pedro, não é? Pedro é muito interessante o que ele escreve e é muito interessante em um período da vida que ele está. Isso me chama muito a atenção. Então, faz parte do contexto que nós estamos vivendo, não é?
Então, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8, 9, 10 e 11. Ok? Quero ler com você esta manhã. Então diz assim, vou ler na versão internacional. Porque si estas cualidades existieren y estivieren creciendo en su vida, elas impedirán que vocês, aí entre vírgulas, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos, não é? Eu quero que você grife, estou lendo a versão internacional, diz inoperantes e improductivos. En la otra versión, ela dice, cierto, Almeida corregida, esto impedirá que vocês estejam ou sejam ociosos e estéreis, não é? Ok, eu gostaria que você anotasse essa declaração. Verso 9, todavía, si alguém não as tem, cierto, refiriéndose a las características, a las cualidades, no las tem, está cego y só vê lo que está perto, esqueciéndose. E eu queria que você sublinhasse, certo, está cego e essa cegueira, certo, lo faz ver só lo que está perto, certo, e essa cegueira também produz esquecimento, ok? Esqueciéndose da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, dediquem-se, empenhem-se, apliquem toda a diligência, certo? Ainda mais para consolidar. E gostaria que você grifasse também esta palavra, certo? Consolidar o chamado e a eleição de vocês, não é? Pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E gostaria que você também grifasse esta declaração, jamais tropeçarão. E assim vocês entrarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Esta é a palavra desta manhã. Deus falou comigo nessa busca, não é? É um desafio, queridos, ter uma palavra, certo, para declarar. Temos dito que um homem de Deus, certo, um pregador, um profeta, um apóstolo, um pastor, sempre ele tem uma palavra. Sempre. Não, a gente não pode dizer assim, é que não tenho palavra, não é? Antigamente a gente dizia, é que não tenho uma palavra. Este não é o problema. Certo? O problema não é se temos ou não temos uma palavra. A situação é se temos a palavra exata. Si temos a palavra que Deus quer comunicar en este dia, en esta hora. Então, esse é um exercício de discernir, um exercício de mergulhar, um exercício de estar sensível à voz do Senhor. E esse exercício não é muito fácil. Esse exercício não é muito fácil. Sobretudo para mim, não é? Para mim que não sou um pregador de rodapé. Não sou um pregador de la última hora, 1, 2, 3 pontos, não consigo ser assim. Então, isso demanda disciplina, isso demanda, certo, às vezes, se subtrair do mundo real, certo, para poder ouvir a voz do Senhor. E desde já alguns dias que Deus vem trabalhando esta palavra em meu interior, não é? Então vamos lá, vamos para um contexto histórico. Você precisa entender primeiro que Pedro está velho, Pedro está idoso, certo? Ele se chama ancião, não é? Ele se chama ancião, não é? Então ele está vivendo possivelmente os últimos anos da sua vida. Então o que ele escreve é um resumo da sua vida. Certo? Um resumo assim, não de sua biografia, mas ele vai colocar nas suas palavras tudo aquilo que ele tem vivido e entenda vivido não como experiência, mas tudo aquilo que ele tem se apropriado da parte de Deus, ok? Então ele está velho, pelo que ele escreve, ele sabe que tem pouco tempo de vida. Então, tanto na primeira como na segunda epístola, ele vai se usar de maneira assim repetitiva do verbo lembrar. Então disse, eu quero lembrar vocês, eu quero que não esqueçam, eu quero fazer que vocês façam memória,
como uma pessoa que sabe que vai ir embora e está deixando as suas últimas instruções. Não é? As suas últimas instruções, ok? Então este é um primeiro aspecto que é muito importante, que eu vou tocar ainda na minha introdução, certo? E o segundo aspecto muito importante, que escreve a uma igreja que está vivendo uma plena perseguição. Não é? Então ele escreve uma igreja perseguida, não é? E aí você precisa entender, precisa compreender o que implica uma perseguição nos dias de Pedro. Não é? Observe, uma perseguição nos dias de Pedro implica que não podem ir e vir como eles gostariam, certo? Que não podem talvez comprar como eles gostariam, não podem se reunir como eles queriam, certo? E aí por diante há uma perseguição, eles precisam estar escondidos, eles precisam sair à rua, certo? Com muitas precauções, com muitos, certo, limitações, não é? Não podem falar com qualquer pessoa, certo? Não podem parar e complementar qualquer pessoa, certo? Tem muitas restrições em um tempo de perseguição. Então Pedro escreve, chamémoslo assim, nos últimos anos da sua vida, e escreve baixo uma exaustiva, certo, e agressiva perseguição. Perfeito? Isto você precisa entendê-lo, e isto encaixa muito bem com a realidade que nós estamos vivendo. Ok? É decir, o que Pedro escreve se torna real para nós, não tão só porque é a palavra de Deus, sino baixo ou sob as condições que Pedro escreve, ok? Ainda dentro da minha introdução, eu gostaria que você, certo, quero destacar algo, que você pudesse vir comigo para Gálatas capítulo número 2. Gálatas capítulo número 2. Gálatas capítulo número 2. A partir do verso número 11. Quero destacar algo de Pedro. Ok? Então, se você já lo tem aí... certo? Gálatas, capítulo 2, verso 11, estou lendo a versão internacional, diz da seguinte maneira: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Em outras palavras, o confrontei, lhe chamei sua atenção, ok? É Paulo falando, é Paulo que chama a atenção de Pedro, pela sua atitude condenável, pela sua atitude, pelo seu comportamento, pela sua postura, ok? Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que são os judaizantes, não é? Os que vêm de Jerusalém, Tiago, o apóstolo de Jerusalém, certo? Ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se deles, temendo, certo, os que eram da circuncisão, os de Tiago, os judaizantes. Os demais judeus também se uniram a ele nesta hipocrisia. Esta palavra é forte, certo? Vivia uma vida dupla, ok? Pedro, de modo que até Bernabé se deixou, certo, levar. Bernabé era um homem muito sério, mas até Bernabé, certo, foi influenciado e sucumbiu a esta hipocrisia, certo? A esta falsidade, a este comportamento condenável. Verso número 14, quando vi que não estavam andando, e aqui aponta, todo o verbo andar aponta para um processo, esta palavra é poderosa, andando de acordo com a verdade do evangelho. Aqui você precisa entender que o evangelho demanda um andar, demanda um posicionamento, demanda um comportamento, certo? É mentira, certo, da religiosidade, é mentira da mente humana que agora você pode andar como você quiser. Isso não é verdadeiro.
eu sou adulto, eu penso como eu quiser, eu faço o que eu quiser. O verdadeiro evangelho, a verdade do evangelho demanda, certo, um andar coerente com a verdade do evangelho. Vou ler de novo. Verso 14, quando vi que não estava andando de acordo em coerência, certo, a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, confrontei a Pedro diante de todos, certo, e disse, você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu, portanto, como pode obrigar os gentios a viver como judeu? Nós judeus, disse Paulo, de nascimento, e não gentios pecadores. Não é? Sabemos que ninguém é justificado pelas práticas da lei mediante a fé de Cristo Jesus. Ok? Quero usar na minha introdução isto, porque nesta manhã, certo, de alguma maneira esta palavra, certo, traz um peso de que em qualquer momento, em qualquer situação, certo? Seja uma situação boa ou uma situação de crise, seja, certo, com restrições ou sem restrições, a gente precisa, nós precisamos ter um espírito ensinável. Ok? Aqui há vários pontos interessantes, sabe? Me chamou a atenção. Muitas vezes, certo? Eu sou criticado porque às vezes eu chamo a atenção das pessoas em público e as pessoas dizem para mim, mas isso não se faz, por que faz isso comigo? E eu vejo, certo, e não é uma justificativa, que Paulo tinha o mesmo proceder, não é? Quando se tratava com relação à verdade do evangelho. Disse que ele o confrontou publicamente, não é? Le chamou a atenção, certo? De acordo a um comportamento que Pedro tinha. Ele se comportava como gentio quando não estavam os judeus ou os judaizantes. Mas quando os judaizantes chegavam, ele rejeitava os gentios e os condenava pelas suas práticas. A esta hipocrisia, Paulo, certo, se está refiriendo. Mas o que quero destacar de Pedro é que Pedro tem um espírito ensinável. A carta a los Gálatas foi escrita entre o ano 45 a o ano 50. E a carta, certo, a segunda epístola de Pedro foi escrita entre os 65 e os 68. Se a gente tomar, certo, se a gente tomar Gálatas escrita no 45 e a segunda epístola de Pedro escrita no ano 65, desde este momento que se escreveu, certo, e vamos colocá-lo que en ese ano, Paulo chamou a atenção de Pedro para ter um parâmetro. Transcorreram 20 anos. E eu vejo agora um Pedro que aprendeu. Um Pedro que entendeu o que não havia entendido talvez lá atrás. Ok? Então, nesta manhã, precisamos entender que não importa as circunstâncias externas, sempre precisamos ter um espírito ensinável, sempre precisamos tirar um melhor proveito, se podemos dizer assim, das circunstâncias que estamos passando. As circunstâncias não podem afetar, certo, nosso aprendizagem, se podemos dizer assim, e vou colocar uma palavra com a qual vou começar a trabalhar a partir de agora. As circunstâncias não podem atrapalhar o desenvolvimento da vida de Deus. Não porque estamos em crise, precisamos nos dedicar à crise e parar o desenvolvimento da vida espiritual. Não podemos parar com o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Não podemos parar com o cuidado de nossa espiritualidade. É que agora estamos preocupados com o que está acontecendo. Sim, mas se você não dar atenção, você não se inclinar para a sua vida espiritual, você terá um problema maior que tudo o que está aí. E é disto que trata o primeiro capítulo. Ok? Quando nós começamos a ler, certo? Ele diz, porque se estas qualidades existiesen
existieren y estuviesen creciendo en su vida. Si estas cualidades estão em você e estão se desenvolvendo em você, acontecerá algo. Agora, se não acontece isso, também tem outro tipo de acontecimentos. Vou ler o verso número 8 em sua primeira parte. E diz assim: porque se essas qualidades, e guarda essa expressão, existieren y estuvieran creciendo en su vida, existieren y estuviesen desenvolviéndose na sua vida. La pergunta que não quer calar é a seguinte: a que qualidades, a que características Pedro se está refiriendo? Se está refiriendo a las características, ¿cierto?, que están en los versículos anteriores. ¿Ok? ¿Cierto? A lo que comienza a partir do verso número 4. Se você ler comigo o verso número 4, certo? Ele vai dizer: de esta maneira, ele nos deu suas grandes e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes do que? Da natureza divina. Por aqui começa Pedro, dizendo, recalcando que somos portadores de Deus, certo? Que Deus se processou para ser a nossa vida, que Deus nos deu sua natureza, que Deus nos deu sua genética, que Deus nos deu a sua essência. E podemos colocar aqui como a modo de entendimento que Deus se plantou como uma semente em nós. Ok? E a isso que Deus nos deu, certo? No verso número 8, ele se refere a algo que existe em nós. Ok? Ele vai dizer, vou ler de novo o verso 8. Se estas qualidades existirem, aqui está o primeiro verbo. Que existe em você? Que há em você? A vida de Deus. Mas observe, há outro verbo que diz, se elas existem em você e estiverem crescendo. Guarde isto. Uma coisa é ter a vida de Deus, outra coisa é desenvolver a vida de Deus. ¿Cierto? Porque essas características se desprendem da vida de Deus. Voltemos lá para o verso número 4. Não é? Quando ele diz, participantes da natureza divina. Com que objetivo? Para fugir da corrupção. Certo? Nos afastar do velho homem, da velha natureza. Ok? Que há no mundo a causa da cobiça. Agora, verso 5 vai começar a enumerar, ¿cierto? Los brotos, las folias, si podemos fazer assim, de esta semente chamada vida de Deus, que quando ela é cuidada, quando ela é desenvolvida, isto começa a aparecer a partir do quê? A partir da natureza divina, a partir da vida de Deus, a partir do Deus que se processou para ser a minha vida. Então ele vai dizer, ele vai aconselhar, certo? Por isto mesmo, empenhem-se. Em outra tradução, coloquem toda a diligência. O que significa esta expressão? Significa priorizar. Ok? Então ele está dizendo, se vocês têm plena consciência que são portadores da vida de Deus, certo? Apliquem-se. Priorizem. Priorizem quê? Certo? Empenhem-se para acrescentar, e esta palavra é muito interessante, certo? Para acrescentar. Esta palavra tem conexão direta com desenvolvimento. Para acrescentar, es decir, es algo que está siendo añadido, como dizemos en español, acrescentar. ¿No es? Então, acrescentar a sua fé. Observe que começa por fé, como dizendo, eu creio que sou portador da vida de Deus. Este passo é importantíssimo. Você diz, não, eu creio, o Cristo se processou através do processo da cruz para Deus se tornar a minha vida. Eu creio, mas isto é o pontapé inicial. Há pessoas que dizem, eu creio que sou portador da vida de Deus, mas não desenvolvem, não cuidam com diligência, não se empenham no desenvolvimento da vida de Deus. Agora, tudo parte crendo, se podemos dizer assim, que somos portadores da vida de Deus. Tudo parte pela fé, mas a essa fé há que agregar virtude. A essa fé há que agregar conhecimento. A esse conhecimento, domínio próprio. A esse domínio próprio, perseverança. A essa perseverança, piedade. E a essa piedade, fraternidade. E por consequência, manifestar amor.
Essas são as características. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Agora, estas características não são frutos da minha alma, são frutos do desenvolvimento da vida de Deus que alcança na minha alma. A minha alma se torna beneficiária de estas características, de estas qualidades que são qualidades da vida de Deus, que são características de Cristo habitando e sendo desenvolvido em nós. Guarde isto, por favor. Não é suficiente. É totalmente importante. Porém, não é suficiente dizer, eu sei que tenho a vida de Deus. Então, se você sabe, você vai precisar se dedicar a desenvolver esta vida, a cuidar desta vida, a se empenhar, a aplicar diligência. Que eu vou pedir a Miriam que me ajude, certo, neste momento. Ok, você precisa entender a isto, certo, Pedro se está referindo. Não, é só tirar. É só tirar aí. Isso. Se está referindo ao cuidado com a vida de Deus. Perfeito? Eu não me vou deter nessas características, porque em algum momento já las vimos, las abordamos na escola de fundamentos, ok? Mas então quando ele diz assim, verso 8, certo? Porque se estas qualidades existissem em você, ele se está referindo a essa lista, que começa com a fé e termina com o amor, certo? Aí há características que são fruto do desenvolvimento da vida de Deus, ok? E aqui quero abrir um parênteses, queridos. Aqui quero abrir um parênteses. Muitas vezes as pessoas perguntam, olha, eu sei que Deus habita em mim, mas olha o que estou vivendo, olha o que está acontecendo comigo, olha a situação em casa, olha a situação na família, olha a situação, olha isso, olha aquilo, por que estou sentindo isso, por que estou com medo, por que estou aqui, por que estou lá. Observe uma coisa, não é que você não tenha Cristo, mas aquilo que se está evidenciando é uma área na sua alma que precisa dele. Me está acompanhando? Você tem a vida de Deus, você tem Cristo habitando em você, mas em seu espírito. La que está carente de Deus, certo? O que está carente de Deus não é seu espírito, é a sua alma. E essa área, certo? Que você diz, mas lá parece que Deus não está, sua afirmação é verdadeira. Essa área está demandando a vida de Deus naquela área. Mas não é que você não esteja com Deus ou que você não o tenha. ¿Cierto? La expresión exacta, en esa área está faltando la vida de Dios. No llegó la vida de Dios ainda. O no llegó como debería llegar. O no hay desenvolvimiento de la vida de Dios para que la vida de Dios toque aquella área. Observe aquí, yo preciso me dedicar, yo preciso priorizar, yo preciso dar atención, yo preciso me inclinar para la vida de Dios. Para que essas características possam aparecer. Volto ao versículo número 8. Porque se estas qualidades existirem, claro que existem. Aonde existem? Em meu espírito. Elas pertencem à vida de Deus. Todas essas características são intrínsecas à vida de Deus. Elas já estão em você. Mas por que não se manifestam? Sabe por quê? Porque nos falta a outra palavrinha. Não é? É dizer, elas existem. Mas ele depois diz, e estiverem crescendo, e estiverem se desenvolvendo em você. Me acompanham nisto ou não? Certo? Estiverem crescendo em você, se desenvolvendo em sua vida, elas impedirão, olha, elas te protegerão, elas servirão como um escudo protetor, para que elas impedirão que vocês, entre parênteses, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Uau! Olha, aparecem três palavras importantíssimas. Conhecimento, certo? É dizer, o desenvolvimento está atrelado ao conhecimento. Entre mais conheço ao Senhor, entre mais conheço o que me foi dado, entre mais mergulho mais profundo, certo? O que acontece, certo? Vou me desenvolver. Quem não está desenvolvendo é porque não conhece. Quem não desenvolve a vida de Deus é porque não aplica, certo, seu tempo, a sua vida em conhecer o Senhor.
Essas duas palavras estão concatenadas. Desenvolvimiento es sinónimo de conocer al Señor. Si lo conocemos, nos desenvolvemos. Si no lo conhecemos, não nos desenvolvemos. Ah, mas tenho a vida de Deus? Claro, você la tem, mas la tem como uma semente que nunca germina, que nunca brota, que nunca floresce, que nunca frutifica. ¿Me está acompanhando? O texto continua, certo? E se você está se dedicando a conhecer ao Senhor e este conhecimento de Deus, que não é intelectual, faz manifestar em você as características acima, elas te protegerão. Elas te protegerão de quê? De você ser inoperante e improdutivo. Uau! Certo? Observe aqui, na outra versão, Almeida e Corrigida. Elas te protegerão de ser ocioso e estéril. Uau! Querido, aqui eu tenho uma resposta, não é? Para os ociosos, para os improdutivos, não é? Aqueles que sempre querem fazer algo, não é? Sabe por que as pessoas querem fazer algo? Porque estão ociosas e não produzem. E não me estou referindo a ativismo religioso, me estou referindo a desenvolvimento da vida de Deus. Certo? Há muito tempo eu falo, quando as pessoas dizem assim para mim, certo? Ah, aqui na comunidade apostólica tem muito poucas coisas para fazer, em que posso me envolver, que posso fazer? E eu digo para eles, cuida da tua casa, cuida da tua família, que você nos ajuda muito. Me está entendendo? Então, queridos, observe muito bem aqui. É claro que existem, não é? Mas observe muito bem, com muita maturidade. Se você não cresce, não é culpa de seu pastor. E estou falando de crescer. Se você não consegue desenvolver a vida de Deus, não é culpa de seu pastor, não é culpa da comunidade de fé, não é culpa das circunstâncias, porque este povo aqui estava vivendo baixo circunstâncias totalmente adversas, que ainda nós não vivemos. E Pedro está dizendo, mesmo que sejamos perseguidos, continuem desenvolvendo a vida de Deus. Porque se desenvolve a vida de Deus, ela não los deixará ficar ociosos e improdutivos. Não é? Ociosos e improdutivos. Olha, inoperante, não consegue operar. Operar em quê? No poder da vida ressurrecta, no poder da vida de Deus, não consegue. Dizem, mas não consigo colocar em prática. Sabe por quê? Porque não há conhecimento, e se não há conhecimento, não há desenvolvimento, e se não há desenvolvimento, certo? E você se torna inoperante, você não consegue viver, você se torna infrutífero, não produz fruto com relação ao desenvolvimento da vida de Deus. Ele continua. ¿Cierto? Olha, nesta manhã eu quero falar de los problemas que traz não desenvolvimento da vida de Deus. E talvez você esteja culpando o diabo, talvez você esteja culpando as circunstâncias, talvez você esteja culpando o seu pastor, talvez você esteja culpando a comunidade de fé na qual você está inserido, e você diz, e aqui está dizendo que se não, você não conhece o Senhor, não há desenvolvimento da vida de Deus, e se não há desenvolvimento, você se torna ocioso, você se torna inoperante, não consegue operar, não consegue viver nesta vida, e você se torna infrutífero. São as duas primeiras consequências, inoperante, ocioso, e improdutivo, infrutífero, certo? Diz a outra tradução, estéril, não produz, não há manifestação da vida em você. Dois primeiros. Segundo, não é? Todavia, se alguém não as tem, novamente as tem, certo? Que não as tem? Essas características, em uma única palavra, certo? El que não conhece não desenvolve. E se não conhece e não desenvolve, entra em uma dimensão de inoperância e de infrutífero, de não manifestar fruto. Essa é a primeira consequência. Os primeiros dois braços, não é? E ele continua, se estas características, agora sim o que, filha, por favor, agora sim o que você ia fazer antes. Ok, estamos aí, certo?
recarregando as nossas baterias. Muito bem, eu estava dizendo, certo, que ele diz, olha, se não há desenvolvimento que é fruto de conhecer ao Senhor, você se torna ocioso, inoperante, infrutífero, não produz. E isto não tem nada a ver com práticas religiosas, isto não tem a ver com ativismo, isto tem a ver com desenvolvimento da vida de Deus. Aí ele continua, se estas características não estão em vocês, você está cego. E ele vai explicar, você não está cego de não enxergar nada. Mas ele continua e diz, só vê o que está perto. Sabe o que significa isso? Só vê problemas. Só vê as circunstâncias. Só vê o que está perto. Não é? Esse está cego, mas não é que não vê. Certo? Está cego e só enxerga o que está perto. Só enxerga você. Tem uma visão unilateral da vida. Tem uma visão unilateral das coisas. Só vale o que você vê. Só tem valor o que você vê. E o que você vê é só problema, é só dificuldade, que ninguém te ajuda, que ninguém está nem aí contigo, que ninguém. Cego. E só vê o que está perto. Só vê a sua realidade, só vê o que está relacionado com ele, só vê o que lhe interessa, só vê as circunstâncias que lhe impedem. Não consegue ver além, não consegue ver além do muro. Não consegue ver além das circunstâncias. Não é o nosso caso, não é? E se é dizer, de maneira geral, não é o nosso caso. Pode haver um ou outro que a lo melhor isso lhe afeta. Mas quando, certo, em razão da pandemia, não nos conseguimos congregar mais fisicamente, certo, estar presencialmente, para aqueles que pensavam que seu encontro com Deus era no encontro dominical de domingo, a casa caiu. Igual que Israel. Certo? Destruíram o templo, a minha espiritualidade perdeu sua base, perdeu sua plataforma. Por quê? Porque não há templo. E se não há templo, como nós cultivamos a nossa espiritualidade? Se alguém pensava, certo, há 7 meses atrás, que por estar presente o dia domingo, estava necessariamente cultivando, certo, comunhão, certo, estava cultivando sua espiritualidade, estava desenvolvendo a vida de Deus, quando, certo, em razão de esta pandemia, certo, em razão de esta pandemia, certo, não nos conseguimos congregar mais, isso quer dizer que a casa caiu, literalmente. As circunstâncias não podem parar o desenvolvimento da vida de Deus em mim. Meus problemas não podem parar o desenvolvimento da vida de Deus em mim. É o que Pedro está dizendo. Porque senão vou enxergar tão só o que está perto de mim. Ele continua, certo, ver o que está perto, esquecendo-se. E aqui eu gostei. Sabe, quando não desenvolvemos a vida de Deus, temos memória curta. Observe, não desenvolvemos a vida de Deus, nos tornamos ociosos, improdutivos, infrutíferos, estéreis. São sinônimos. Vemos pouco. Vemos só o que está perto. Parece que ver só o que está perto é ser míope. Tenho miopia. E sabe, chamémoslo assim, dentro do terceiro ponto, certo? O não desenvolvimento da vida de Deus nos faz esquecer. Entramos em um processo de amnésia. Nos esquecemos de quem nos ajudou. Nos esquecemos da intervenção de Deus anteriormente. Nos esquecemos de como Deus se manifestou em tal situação. Alô? Nos esquecemos. Pedro disse, certo? Esqueciéndose. Y eso, la purificación de los antiguos pecados es esqueciéndose de aquello que Deus já fez por vocês. Uau! Que poderosa esta palavra. Não é? Sabe, agora entendo com base nisso, porque no verso 8 ou 12, porque no verso 12 vai dizer, não quero que esqueçam, quero lembrar vocês. Ok, vou chegar lá.
certo? Portanto, irmãos, vai repetir o conselho do verso 4, parece. Verso 4. Não, do verso 5. Quando ele diz, portanto, irmãos, empenhem-se. Portanto, irmãos, dediquem-se. Portanto, irmão, apliquem toda a diligência. Portanto, irmãos, pare de pensar em la vida corpórea e ocupe-se da vida que te foi dada. Paulo dice a los colosenses, ¿cierto? Colocai vossa mira, vossos olhos en las cosas de arriba, onde Cristo está e não las de la terra. Parafraseando o texto, está dizendo, não den maior atenção às circunstâncias, cuidem do maior tesouro que vocês têm. Qual é o maior tesouro que nós temos? Deus habitando em nós. Deus habitando em nós. Certo? Empenhem-se ainda mais. Se você só está vendo problemas, dificuldades, conflitos, que ninguém te ama, que ninguém te ajuda, que ninguém está nem aí contigo, você precisa se empenhar, meu irmão, um pouquinho mais. Porque o empenho que você teve até agora não adiantou. Se é empenhe-se mais, é porque o primeiro empenho não foi suficiente. Se la primeira dedicação não atingiu, dedique-se um pouquinho mais. Priorice um pouquinho mais. É o que Pedro está dizendo. ¿Para quê? Para consolidar, para tornar sólido. Não é? Já falamos dessa palavra. Para que as verdades eternas de Deus se consolidem em você e se transformem em convicções, e você não seja um menino, certo? Eu não seja um menino flutuante como uma vara verde de um lugar para outro, certo? Consolidar. Consolidar o quê? O chamado. Fomos chamados para quê? Fomos chamados para voltar a Ele, certo? E a nossa eleição. Fomos eleitos para quê? Certo? Para ser santos e irrepreensíveis, homens com um propósito, homens e mulheres com uma missão. E olha como ele termina aqui, certo? O verso 10. Fazendo assim, não tropeçarão. Não se deterão na metade do processo. Certo, queridos? Estes dias meditava em algo. Ok? Alcançar a meta é importantíssimo. Não é? Mas muito mais importante que alcançar a meta é como a alcançamos. Por isso Paulo vai dizer a los Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, certo? Na verdade todos correi de maneira de que lo alcanceis, correi de maneira digna, de maneira legal, porque é importante não só alcançar o alvo, mas como chegamos, como lo alcançamos. Eu quero lhe dizer que a Deus lhe interessa o processo. Ele traça a meta é ponto passivo. Mas a Deus lhe interessa o processo, como nos comportamos no processo. E ele diz, olha, se vocês se dedicam, certo, ao desenvolvimento da vida de Deus, certo? Façamos ao contrário, se há conhecimento, há desenvolvimento. Não é? E se há conhecimento que se manifesta em desenvolvimento, certo, vocês não estarão ociosos. Vocês serão produtivos, vocês frutificarão, vocês terão uma visão ampla. Vocês não se deterão em los problemas. Vocês olharão além das circunstâncias. Veamos o lado positivo. E ele continua dizendo, certo? Verão ampliamente, certo? E terão presente todos os dias aquilo que Deus já fez por vocês, aquilo que Deus já entregou, aquilo que Deus já otorgou. E este processo los levará em uma constante consolidação de verdades eternas e espirituais em vosso interior. E isto los manterá firmes en la corrida. Vocês não tropeçarão. Vocês não pararão na metade do caminho. Não tropeçarão. E assim estarão ricamente providos. Uau! Observe, e assim vocês estarão ricamente providos. Haverá provisão de Deus em todas as áreas.
Porque sabe qual é a fonte da minha provisão? A vida que eu carrego, a vida de Deus que habita em mim, ou Deus que se tornou minha vida. A Ele é a fonte da minha provisão, Ele é a fonte da minha prosperidade. Ele não só me dará dinheiro, Ele me dará recursos em todas as áreas. ¿Por quê? Porque tudo começa no cuidado e no desenvolvimento da vida de Deus. Vocês estarão ricamente provistos, não é? E fala, e completarão, certo, a vossa corrida e entrarão no reino de Deus. Verso 12. Por isto, eu vou terminar aqui, certo? Vou terminar aqui, ó. Observa aqui. Quantos minutos tenho? Estou bem. São 45 minutos só. Dice, por isso, por esta razão, sempre teré cuidado de lembrar. ¿Por que lembrar? Porque se esquece. Lembra lá. E se esqueceram de tudo aquilo que Deus fez por você. Então Pedro vai conectando-se uma palavra com a outra. Ele diz, para que você não esqueçam. E observe aqui Deus me deu uns nocaute. Observe aqui. Por isso, sempre, não algumas vezes. Ele está dizendo, enquanto estiver vivo, eu vou lembrar vocês destas coisas, de tudo o que ele disse anteriormente. Portadores da natureza divina precisam conhecer o Senhor. ¿Para quê? Para desenvolver a vida de Deus. Este desenvolvimento se manifestará, certo? Comenzará em fé, crendo, sim, mas se manifestará em virtude, em conhecimento, certo? Em conhecimento, em domínio próprio, em perseverança, certo? Em piedade, em fraternidade, em resumo, em amor. Certo? Vocês não estarão ociosos, estarão ativos, frutíferos, terão visão ampla. Certo? As verdades de Deus serão consolidadas em vossas vidas e vocês serão provistos abundantemente a partir desta vida. E aí ele está fechando. Observe aqui. E ele disse, por isso, por esta razão, pelo dito anteriormente, pelos pontos explicados anteriormente, sempre, todos os dias, em qualquer hora, se me convidar a tomar café, este será meu tema. Se você me convidar a jantar, este será meu tema. Se você me convidar a comer carne, este será meu tema. Se você me convidar a jogar bola, este será meu tema. Está dizendo Pedro. Não é? Terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Se veem que vocês já las sabem. Olha, já las sabem. Olha, e olha o que diz. E estão solidamente firmado na verdade que receberam. Observe aqui. Uau, estou terminando com isto. Não se me canse. A vezes a gente diz, por que tenho que ouvir tudo isso de novo se eu já la sei? Olha, Pedro diz assim, eu vou lembrar a vocês, mesmo que vocês já sabem. E mesmo ele diz assim, que estas verdades estejam sólidas em vocês. Não é? A vezes dizem, mas por que tenho que ouvir de novo? Porque alguma coisa falta. Não é? Não ouvimos de novo porque não sabemos. Não ouvimos de novo porque estas verdades não estão sendo consolidadas em nós. Sabe por que ouvimos de novo? Porque não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Não é? Não podemos esquecer. Observe aqui. Vamos a ver. Não podemos esquecer. Hebreus. Estamos terminando, estamos concluindo. Não se canse. Não podemos esquecer. Ok? Por favor, Hebreus capítulo 2, verso 1. Não podemos esquecer. Ah, mas eu sei. Sim, mas você não pode esquecer. Sabe qual é a labor apostólica? Qual é a labor de um pai? Qual é a labor de um líder espiritual? Não te deixar esquecer de tudo aquilo que Deus já fez por você. Capítulo 2. Capítulo número 2, verso 1. Portanto, certo? Por isso é preciso que prestemos maior atenção a lo que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Olha o que o apóstolo aos Hebreus diz. É tempo de se lembrar, é tempo de tomar atenção, certo? Prestar maior atenção
para que a gente não se desvie, para que a gente não tropece, para que a gente não pare na metade do caminho. Está acompanhando? Então, nesta manhã, eu comecei dizendo que Pedro tinha, certo? Pedro errou, Pedro negou Jesus. Pedro actuou com hipocrisia em los dias, certo, de los problemas com os gentios e os judeus. Mas Pedro aprendeu. Pedro foi confrontado, mas Pedro aprendeu. Pedro engoliu seu orgulho e aprendeu. Sabe por quê? Porque ele tinha um espírito ensinável. Não é? Agora, nossa disposição para nos apropriar das verdades de Deus não podem ser influenciadas pelas circunstâncias. Não podem ser influenciadas por esta pandemia. Não é? O fato de que não nos reunamos mais em um local não pode parar a minha espiritualidade. Sabe, uma coisa positiva desta pandemia é que veio provar os nossos conceitos espirituais. Tem gente que diz assim, não aguento mais de ficar em casa. E querido, é uma pandemia, não é uma perseguição. Certo? Há mais de 10 anos, eu venho dizendo para os filhos da comunidade apostólica Ninho das Águias, não se acostumem às coisas. Não se acostumem a lo que estamos fazendo, nem a lo que estamos vivendo. Porque Deus pode mudar tudo isto de um dia para o outro. E esta pandemia cumpriu essa palavra profética. As coisas mudaram de um dia para outro. E tudo aquilo que nós fazíamos, agora não fazemos mais. Tudo aquilo que nós, como comunidade de fé, tínhamos, certo? Tínhamos no sentido de prática, certo? Não fazemos mais. Porém, a nossa espiritualidade, certo? O cuidado com a espiritualidade, o cuidado com a vida de Deus, não pode parar. Não pode parar. Sabe, queridos, e entenda muito bem, certo? É um exemplo. Não é uma crítica, certo, a ninguém. Não é uma crítica a ninguém. Há pessoas que dizem assim, não aguento mais ficar em casa, preciso sair. Sabe? Essa expressão deveria aplicá-la para o desenvolvimento da sua vida espiritual. Você deveria clamar e dizer, Senhor, não posso deixar de cuidar do tesouro que eu tenho. Com pandemia, sem pandemia. Com máscara ou sem máscara. Com restrições ou sem restrições. Preciso cuidar daquilo que me foi confiado. Preciso consolidar verdades eternas e espirituais. Porque sabe o que senão vou ficar ocioso. Quanta gente ociosa há? Você precisa se perguntar em que aplico o meu tempo. Além, certo, de 6 a 8 horas que você dorme. Além de 8 a 10 horas que você trabalha. O que mais você faz? Quanto tempo você assiste séries? E não sou contra as séries, assisto. Não é? Certo? Não sou contra assistir um jogo de futebol. Certo? Assisto. E nesta pandemia, certo, tenho assistido o basquetebol. Eu estou assistindo lá os playoffs, certo, de la NBA. Assisto, queridos, assisto. Não estou dizendo que não assista. Não estou condenando ninguém que assiste. Mas a pergunta é, quanto tempo dedico ao cuidado da minha vida espiritual? Quanto tempo dedico ao desenvolvimento da vida de Deus? Quanto tempo dedico a cuidar da semente que foi plantada em meu interior? E que é a semente? A semente é Deus que se tornou a minha vida. Será que la estou cuidando? Será que la estou regando? Será que estou cavucando a terrinha? Será? Me atrevo a dizer, querido, que a grande maioria, certo, dos problemas que enfrentamos não é que não temos Deus, lo temos. Mas a vida de Deus não alcançou aquela área. Se você está tendo problemas com sua esposa, certo? Aquela área precisa da vida de Deus. Se você está tendo problema com seus filhos, aquela área precisa da vida de Deus. Se você está tendo problemas com seus vizinhos, aquela área precisa de Deus. Ah, isso quer dizer que não tenho Deus, que não creio em Deus. Não, você o tem e você crê nele. Mas talvez você se tenha dedicado muito mais a outras coisas que a desenvolver a vida de Deus. E entenda muito bem o que eu vou lhe dizer.
se dedicar a desenvolver a vida de Deus não é parar com sua vida, trabalho, estudo, casa e agora eu só vou ler Bíblia. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Estou falando de não nos esquecer. Não é? Mesmo que nós digamos, mas nós já sabemos. Mas essas verdades já estão consolidadas. Sim, mas não repetimos porque você não sabe. Não repetimos porque você não se está dedicando a isso. Repetimos para que você não esqueça. Quantos benefícios? Quantos benefícios? Sabe, este texto de Pedro é muito bom. ¿Sabe por quê? Porque não é a campanha que te faz prosperar. Não é? Eu estou usando campanha como um exemplo, porque nós do Ninho das Águias não fazemos campanha. Não é? Mas não é a campanha que me faz prosperar. Não é o pregador ungido que me toca e me faz prosperar. Pedro diz, depois de ter negado ao Senhor, depois de ter agido com hipocrisia, certo? E agir com hipocrisia é não dar valor, certo? A lo que ele carregava. Ele vivia como que entendia, mas não entendia. Ele fecha, certo, seu discurso dizendo que o desenvolvimento da vida de Deus nos trará prosperidade, estaremos provistos de tudo. Então, se você está carente de algo ou de alguma coisa na sua vida, se há áreas carentes na sua vida, não é? Entenda muito bem, estar juntos é útil, mas essa área carente não vai se solucionar, certo, quando volte aos cultos. Essa área carente não vai se solucionar, certo? E é importante isso que eu vou dizer agora, quando voltemos a tomar café juntos. Essa área carente vai se tornar frutífera e operante quando você se dedique a desenvolver a vida de Deus. E em pleno desenvolvimento, estar juntos terá um valor incalculável. Tomar café juntos, uau! Ouvir a palavra juntos, um do ladinho do outro, uau! Mas tudo começa, certo? Em aplicar diligência a lo que realmente importa. E lo que importa é o tesouro de valor incalculável que habita em seu espírito, que é o Deus que se processou para ser a sua vida. Não é? Supere as limitações desta pandemia. Não é? E cuide daquilo que devemos cuidar todos. Sabe para quê? Para que não sejamos ociosos, para que não sejamos estéreis, não é? Para que não sejamos cegos, para que não nos preocupemos só de nossas coisas, para que essas verdades, certo, não tenhamos que estar adquirindo-las novamente, consolidar e tornar sólido. Não é? Sabe qual é o antônimo de consolidar? É como colocar um prego na areia. Não é? Prego na areia não se fixa, mas algo consolidado se fixa. Então, queridos, esta é a palavra desta manhã. Para você, para mim, não descuidemos da vida que nos foi dada. Não descuidemos do tesouro de valor incalculável que foi colocado em nós, vasos de barro. Amém? No nome de Jesus.